Bom dia, comunidade da Vila. Feliz Dia dos Pais. Esses dias, bom dia, Paulo. Bom dia, Gus. Bom dia, Marcão. Bom dia. Eu estava vendo esses dias aí um stand-up sobre o Dia dos Pais. Deve ser porque chegou para mim e estavam falando que o Dia dos Pais... Era um americano falando que o Dia dos Pais é o 17º data mais importante, né? Estava falando aqui. Dia das Mães é a segunda data e Natal é a primeira. Então é mãe e Jesus. Decora isso. Aí o engraçado do stand-up é que ele falava Halloween é 7º. Então assim, ou seja, fantasma está na nossa frente, Paulão. Aí ele falou que Columbus Day, eu nem sabia que tinha isso, era o 16º, ainda também está na nossa frente. Então assim, mas mesmo assim, parabéns, Dia dos Pais, a gente... Feito o disclaimer. Feito isso, a gente está lá em 17º, a gente aprendeu na Olimpíada que o que vale é competir. Isso. E a gente está nessa data aqui. E aqui na Vila a gente continua mantendo o Dia dos Pais e das Mães ali juntos para que a gente possa ter o primeiro culto e aí o segundo a gente geralmente não tem para poder visitar os pais ou os filhos vêm, a gente ter um almoço, ou pelo menos a gente poder não pegar aquela fila gigante que a gente pega para quem vem no segundo culto, tá? A gente está começando uma nova série hoje, chamada Isso Muda Tudo. E a gente vai esse semestre, junto com os PGs, a gente vai conversar sobre encontros com Jesus. Encontros com Jesus e o que nesse encontro muda tudo. Então a gente vai mergulhar nos evangelhos, também daria para mergulhar em outras partes, porque Jesus aparece para Paulo também, então a gente tem encontros com Jesus assim, além dos evangelhos. E se você for mais ousado, tem até no Antigo Testamento, mas aí a gente não vai entrar nessa dividida. E eu queria perguntar para vocês, tirando o de hoje, para não dar o spoiler, qual encontro de Jesus da Bíblia marcou você nessa caminhada? E talvez a gente até consiga pregar também vocês. Sabe de cabeça, Paulo? Lembrou? Você está passando para mim porque os mais velhos é primeiro, é isso? Não, eu posso falar também, que eu também estou perto ali de você. São muitas, mas a gente vai envelhecendo um pouquinho, vai ficando um pouquinho mais crítico em determinadas coisas, mas o encontro de Jesus com um centurião, para mim, é espetacular. Eu acho incrível. Tem a passagem de Mateus, mas eu gosto muito da de Lucas, que ao contrário dele encontrar diretamente o centurião, passa a história de que um homem que cuidava de 100 soldados em Cafarnaum construiu uma sinagoga, é um homem bom, e o seu servo estava passando mal, estava a ponto da morte. Então quem é esse cara, né, que tem uma autoridade incrível sobre a cidade, um respeito enorme, manda e desmanda e vai pedir ajuda para o servo, por intermédio dos chefes de sinagoga, que ainda dizem ali em Lucas que ele falou, cara, vai lá, Jesus, porque esse homem é muito bom, ele construiu uma sinagoga para a gente, é um homem que merece. E Jesus imediatamente fala, eu vou. E aí ele fala, olha, pede para ele não vir, porque eu não sou digno de receber esse homem na minha casa. Então isso mostra um pouco da autoridade dele, um pouco da humilhação que ele se sente como um homem de autoridade. Então isso assim me abala bastante. Eu acho que um encontro que me marca é descrito em João, no Evangelho de João, no comecinho, quando eu até já preguei uma vez sobre isso aqui na Vila, é quando ele tá André, né, irmão de Simão Pedro, e provavelmente o próprio João, e João, eles eram discípulos de João Batista, e João Batista, quando fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eles não tinham contato com Jesus, eles vão atrás de Jesus ali. E o que eu gosto nessa passagem é que ela não descreve muitos detalhes dela, só fala que eles foram com Jesus e falaram, onde você está hospedado? E Jesus fala, venham e vejam.
Aí diz, passaram o resto daquele dia ali com Jesus. E quando eles saem, eles falam para Pedro, né? André vai falar para o seu irmão, achamos o Messias. E não tem nenhum diálogo do que aconteceu. Simplesmente, eles passaram um tempo com Jesus e já saíram dali, esse cara é alguém diferente que eu nunca vi, só pode ser o Messias. Então eu acho que esse encontro mexe bastante comigo, justamente porque faltam os detalhes, né? Não é uma teologia que Jesus falou, não é, mas simplesmente conviver com aquele cara, de alguma maneira fez eles terem uma convicção de que essa pessoa não é uma pessoa como outra qualquer. E é essa a nossa intenção nessa série, falar de encontros que Jesus teve, porque na verdade todos nós, mudou tudo quando tivemos um encontro com Jesus, né? Essa é a ideia, e todos nós temos uma história para contar de algum encontro com Jesus que mudou na nossa caminhada, algum momento, não necessariamente aquele, é a minha conversão. A gente tem encontros com Jesus que impactam. E hoje eu queria convidar a igreja para ler o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14 a 27. E é o encontro de um pai com Jesus. Já Dia dos Pais, a gente não costuma fazer isso não, mas bateu, sabe quando teve aquele... a gente estava pensando já em alguns encontros com Jesus e a gente falou, vamos começar então o Dia dos Pais com esse encontro da série, tá bom? Gans, está aberto aí? Você está em NVT? Então tá bom. Então vamos de NVT... Marcos 9, do 14 ao 27. Diz assim, ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirada e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discutem? Perguntou Jesus. Um dos homens da multidão respondeu, mestre, eu lhes trouxe meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi a seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não o conseguiram. Jesus lhes disse, geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino para cá. Então o trouxeram. Quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajude-nos, se puder. Se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu, eu creio, mas ajude-me a superar minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito impuro, dizendo, espírito que impede esse menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou outra convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e o ajudou a se levantar e ele ficou de pé. Até aí ou vai até o 28? Até aí. Que Deus ilumine a palavra dele essa manhã. Quando a gente vai para essa história ela está nos 3 evangelhos que a gente fala que são os primeiros evangelhos, são as mesmas óticas ou sinóticos, e ele sempre está depois do Monte da Transfiguração. Então essa história está intimamente ligada com o Monte da Transfiguração. E o que é o Monte da Transfiguração? Jesus depois, principalmente nesse contexto aqui de Marcos, depois que os discípulos descobrem quem é Jesus, na verdade o Espírito revela para Pedro, e Pedro fala, tu é o Cristo, Filho de Deus vivo. E aí Jesus fala, olha, o Espírito te revelou, não foi carne. E aí Jesus começa agora
um diálogo, ou começa a falar claramente que, já que vocês sabem que eu sou o Messias, agora eu vou... É importante vocês saberem que eu vou morrer. E aí, isso aí não condiz com a teologia dos discípulos. Os discípulos estavam esperando tanto o Messias, que ia libertar do império, que ia trazer Jerusalém para reinar sobre a terra, que o Messias iria ser o rei. E, de repente, demora tanto ali, no Evangelho de Marcos, vai até o capítulo 8, com Jesus com muita autoridade, expulsando demônios, fazendo tudo, só que Jesus o tempo todo falava, não conta para ninguém. É interessante, ele fala para demônio não contar para ninguém, para quem foi curado não contar para ninguém, para discípulo não contar para ninguém. Eu nunca entendi direito, porque na minha opinião é assim, a gente sempre aprendeu a fazer missões, conta para todo mundo, se tiver um milagre melhor ainda, vai ajudar no marketing. E aí Jesus está assim, não conta para ninguém. E depois a gente vai entendendo um pouco que, pela dificuldade dos discípulos entenderem a mensagem de Jesus que ele iria morrer, que Jesus está dizendo assim, cara, se vocês contarem mais cedo, o ministério não vai estar completo. Porque no final de Marcos, aí Jesus está falando, conta para todo mundo. Então aqui, essa virada aqui é muito interessante, que os discípulos sabem que Jesus é o Messias, mas não querem aceitar que ele vai morrer, vai sofrer, e que os seus discípulos vão sofrer também. Então Jesus, ele decide levar os 3 mais próximos para o monte, e lá em cima vai aparecer as figuras do Antigo Testamento, representando Moisés, representando os 5 primeiros livros, e Elias representando os profetas, só que Deus, a voz de Deus é a mais importante ali, que ele fala assim, esse é o meu filho amado, ouçam-no. Aliás, no Novo Testamento, Deus, que eu me lembro, fala 2 vezes claramente ali. A primeira vez é no batismo de Jesus. Esse é o meu filho amado, que me compraz. A segunda vez é quase como uma bronca. Esse é o meu filho amado. Gente, vocês já não ouviram uma vez? Eu tenho que falar de novo? E é isso, tem. Pedro, ouçam-no. Se ele está falando que tem que ter isso, tem. E eles voltam, eles estão descendo encantados do Monte da Transfiguração, os 3. E eles estão assim, e aí Jesus fala, segura mais um pouco aí, vamos... Eu sei que você viveu essa experiência maravilhosa, mas segura um pouco essa informação que a gente vai passar lá para os discípulos. Quando eles chegam lá embaixo, está um caos. Uma briga entre mestres da lei, entre discípulo, entre povo, uma discussão, um caos. Eles olham Jesus, ficam sem graça. E aí, Jesus pergunta, o que está acontecendo, gente? Eu saio por algum, sei lá, não sei quanto tempo foi lá, mas eu saio por alguns dias e vocês fazem isso? Acontece um caos, já começou a briga. E aí ele descobre, vem o pai, um pai, falando, olha, eu trouxe meu filho, que sofre desde o começo, com algo muito estranho, que o texto está identificando como um demônio, que ele não ouve, ele não fala, e ele tem um espírito suicida. Essa história já seria trágica se fosse um adulto. Mas ele traz um incômodo até para a gente pregar, porque é um menino. E pelo fato do pai estar falando, ele era menor de idade. Não sei o que era o menor de idade da época, mas ele está tendo um representante. Porque tem um outro episódio que os mestres da lei vão questionar os pais falam assim, fala com ele já é maior de idade. Então, mas aqui... Quando o homem ou o menino não pode se representar, o pai que fala e é o pai que está ali assumindo. E aquilo deixa a gente muito incômodo, porque a situação é triste, porque os discípulos não conseguiram expulsar, e eles agora estão discutindo uma outra coisa que a gente não sabe, o texto não quer trazer, mas... Está o menino ali naquela situação, o pai na situação, e eles estão discutindo teologia, estão discutindo quem é culpado. Situação difícil. Aquela situação é uma situação que está mostrando a impotência de todos os personagens, sem Jesus. Ele está mostrando a impotência de Israel e dos mestres da lei. Aliás, Marcos está aqui, todos os capítulos que vieram antes disso, é para mostrar que Israel... E os mestres da lei não têm mais moral, autoridade, e que Jesus tem. Por isso que no Evangelho de Marcos, logo na primeira manifestação de Jesus para expulsar um demônio, é dentro de uma sinagoga. Ou seja, nem os seus lugares sagrados têm moral.
O mal entrou em todo lugar. Então, assim, provavelmente os mestres da lei estão dizendo assim, isso aí é culpa de sei lá de quem. Eles querem geralmente ocupar os pais ou os filhos, alguma coisa assim. Eles estão sem moral, os mestres da lei aqui. Os discípulos, no capítulo 6 de Marcos, já tinham expulsado demônios em nome de Jesus. Eles acharam que eles já tinham uma fórmula mágica. A gente já foi, a gente já fez. Agora não precisa nem de Jesus mais. Assim, pode ir, Jesus, a gente já deu conta, já aprendemos. Tem que falar essa frase, tem que vir assim, ficar nesse tempo, desse jeito. A gente adora fórmulas mágicas. Só que os discípulos fizeram tudo e não deu certo. Não deu certo. E mais para frente, né, lá em Atos, a gente vai ver que teve uns jovens, né, 2 jovens, eles tentaram expulsar um demônio lá, e eles tomaram um pau dos demônios, né, do demoniado, e Paulo vai falar, não é assim. É muito interessante, é uma outra história, mas é assim, eu morro de medo de expulsar demônio e tomar pau. Você não tem moral. Eu lembro direito, meu pai conta uma história que eles eram caçadores de demônios, né? Na juventude a gente tem essas coisas. Eles eram os caçadores de demônios quando eles eram jovens, e aí ele e o Fafá, que era o companheiro que fundaram os Jovens da Verdade, e eles estavam assim para expulsar, tem um demônio lá, não sei o quê. Eles foram correndo, e aí antes de entrar na sala, alguém falou, esse demônio é adivinhador, ele fica falando os seus pecados alto. E aí meu pai falou, vai Fafá, não, Fafá, não, vai você. Eu não sei a história disso. Eu tô fora desses caras aí que vai falando pecado aí. Eu sei que ele conta essa história que eles falaram, mano, eu não vou não. Mas contando a piada para descontrair, mas assim, a situação piada é terrível. séria, né, que aconteceu. A situação aqui é terrível, porque os discípulos estão sem moral. Você imagina só, eles sabem que Jesus é o Messias, que Messias deu autoridade para eles, mas eles também não estão conseguindo. Mas o foco aqui é o pai. E o pai, esse sim, está sem moral. Não uma moral igual a dos religiosos, que realmente não tinha moral. Não uma moral igual aos discípulos. Mas é uma impotência diante da vida. Eu acho assim, nada humilha mais um homem. E aqui é um pouco o papo com os homens também. As mulheres nos ajudem aqui. Do que a impotência diante de um filho, de uma filha. Assim, essa é a coisa que destrói qualquer homem. Porque de alguma forma ensinaram para a gente que a gente tem que ser homem. Seja homem. Ou às vezes ensinam até seja homem. Seja homem. Aqui é homem. E a gente vive num país que às vezes não nos dá estrutura financeira para ser esse homem. E aí você não está conseguindo dar uma condição, um plano de saúde bom, alguma coisa, e vem a desgraça, e vem aquela voz lá fora, você não é homem, não? Você vai deixar o seu filho fazer isso, passar por isso? Ou então, o seu filho entra numa rebeldia, daquelas rebeldias, que eu não sei como, ou por drogas, ou por rebeldia, que chegou um ponto que você não tem mais o que falar, você não faz nada, e vem aquela voz, você não foi homem, você não é homem, para assumir o controle da tua casa. E é nessas horas que a gente faz as maiores bobeiras. A gente bate na mesa para falar que tem moral. Quem bate na mesa já perdeu a moral. Quem manda aqui sou eu, ou faz uma loucura. Ou às vezes é uma doença, que daí a gente não tem mesmo o que fazer. Um diagnóstico que a gente pode orar e a gente fica com essa voz atrás da nossa mente. Eu não estou sendo um homem de verdade. Eu não sou um homem de verdade. Mas principalmente em situações de vulnerabilidade com filhos, é que destrói toda essa construção que a gente fez. Eu sou provedor, e aí quando não dá para prover diante das circunstâncias da vida? Eu sou o líder, e quando não dá para liderar, porque um dos nossos caiu, e a gente não tem. Minha fé é inabalável, e quando a nossa fé se abala? Eu acho que é importante, nesse dia de hoje, nesse começo de série, nesse encontro, a gente falar sobre a fragilidade dos homens que a gente finge que não tem.
A gente conversou e o texto trouxe para nós muitas coisas sobre a mulher ao longo do primeiro semestre. Mas eu queria começar falando sobre nós, homens. Tem um documentário no YouTube muito interessante, pelo menos para se pensar, não necessariamente concordo com tudo, que se chama O Silêncio dos Homens. Nós, homens... Esses dias eu estava tentando entender com as mulheres que trabalham com a gente aqui, se elas, quando elas se encontram, se elas têm uma catarse de falar besteira, e elas não entendiam o que eu estava perguntando. Foi muito interessante, não foi, Gustavo? Eu falo assim, elas, como assim? Não está entendendo? Não, quando vocês se encontram, vocês vão para um estágio de falar qualquer bobeira. Porque as mulheres acham que a gente se encontra para falar de mulher. A gente se encontra para discutir se quem ganha na maior... Correndo de costa, quem é melhor, eu ou você? É um nível de bobeira. Assim, é um nível assim, a gente discute outras coisas. Assim, nas Olimpíadas, a gente discute umas besteiras que vocês acham que a gente está falando. Não! E a gente é especialista em fazer conexões muito rápidas. A gente é conversa de bar. A gente, assim, sentou do lado de alguém, já começa a conversar. Só que a gente nunca passa de 2 centímetros de profundidade. Porque a gente tem um silêncio aqui. Não, isso a gente já não fala. Esses tempos conversando com alguém da igreja aqui, e aí a pessoa foi falar uma coisa, eu fui contar uma fraqueza que eu vivi uns 3 anos atrás, 4. E a pessoa virou para mim e falou, Marcos, em toda a minha vida eu nunca tive uma conversa tão profunda. E eu estava assim, caraca, mano, que dó de você. Porque assim, e não é uma qualidade minha, é que assim, sem esse tipo de conversa, eu aprendi, eu não sobrevivo. E eu senti liberdade com essa pessoa que já caminha comigo há algum tempo aqui na igreja de falar. Mas tem muita gente sofrendo. E eu queria abrir nesse ponto sobre vulnerabilidade, para vocês. Assim, vocês lembram de situações que vocês estavam totalmente impotentes, vulneráveis, e que foi teimoso e insistiu em tentar resolver sozinho, que achava que ferir a sua masculinidade, ou sei lá o que tá, falar, não dou conta, não dou conta. Porque esse pai está assim, não dou conta e ninguém aqui dá conta. Começa, Gans. Não joga para lá, não. Isso. Começo, sim. Eu posso falar um pouco, apesar de ser uma situação difícil, né? Mas eu compartilhei com o Marcos, com o Simval, com outras pessoas que caminham comigo há mais tempo. Mas essa coisa de quando envolve o filho, né? Quando envolve os nossos filhos. E eu lembro de uma situação em que a gente não sabia direito, mas tinha uma suspeita de alguma coisa estranha numa situação, talvez de um abuso, né, envolvendo os filhos, e ficar assim, aquela dúvida, aquela sensação de eu não tenho como voltar essa cena, pode ser que não aconteceu nada, mas eu nunca vou ter certeza. Eu não tenho como voltar, eu não tenho como... Caso tenha acontecido, eu não tenho como vingar, eu não tenho como saber, eu não tenho como... Aí acho que essa foi a situação de maior impotência, assim, de olhar. E eu lembro que eu não falei, vou resolver sozinho. Eu pedi socorro, falei para os amigos, cara, eu não respondo por mim, eu preciso de ajuda, eu preciso de oração. Hoje, olhando para a situação, depois de muitos anos, talvez eu olho e falo, talvez teria feito alguma coisa diferente, mas eu me vi nessa situação. Eu não respondo por mim, eu não sei, eu sei o potencial de besteira enorme e que não vai resolver, mas que eu poderia chamar para mim e falar, não, isso não vai ficar assim, né, por exemplo. E acho que os filhos é um pouco disso, é um coração nosso batendo fora do corpo, né? Então, a gente nunca vai estar ali sempre. Você citou, eu acho importante falar essa questão do homem, né? Talvez as mulheres tenham algumas outras tentações, e até essa também, às vezes, mas isso de, não, eu vou proteger. Eu vou fazer o melhor para os meus filhos e eles vão estar, de alguma maneira, vou tentar blindar em volta para que eles não estejam expostos a nada, né? Parece que é uma missão.
eu não sei o quanto a minha esposa, por exemplo, sente isso. Talvez ela sinta em outras coisas como responsável. Mas essa é como se fosse uma questão de honra, parece. Tipo, meus filhos não vão estar expostos, né? Só que não é verdade. Só que em algum momento a gente não vai estar lá. Só que em algum momento as crianças estão expostas à realidade, assim como eu estive, assim como nossos pais estiveram. A gente sempre, nesse mundo, a gente vai estar exposto. Então, essa sensação de dizer, Senhor, socorro, socorro, porque eu não tenho como garantir isso, e ainda que aconteça, ou que exista uma possibilidade de que aconteça, eu não tenho como resolver isso também. Então, a sensação em que isso, já que é para falar de vulnerabilidade, né, das maiores sensações de só Deus, sabe? E que foi o que até hoje me ajuda, que é mais ou menos assim. Só Deus sabe, só Deus julga, só Deus é justo, só Deus é capaz de transformar mal em bem, que quer que possa ter acontecido ou não, ou que possa vir a acontecer com os filhos, mas isso do coração batendo fora do corpo, um órgão vital, só que não está dentro de mim, é um filho. Caramba. Vou tentar pegar uma linha um pouquinho mais da personalidade masculina, da gente não pedir uma ajuda para a direção. Na minha época não existia GPS, gente, não tinha Waze, então a gente tinha que pedir uma recomendação para um cara que estava do lado para saber onde você ia chegar, e a gente não pede, né? A gente não faz desse jeito, né? A gente erra o caminho 30 vezes, mas não pede ajuda. Não, para quê? Por quê? Essa é uma daquelas coisas que é um estereótipo, mas que é tão frequente e tão joga na nossa cara o tempo inteiro, né? Cara, eu me lembro, foi uma viagem há muito tempo atrás, a Roberta tá ali, ela já vai lembrar, e eu não contei isso para ela, o que eu ia falar aqui, mas me veio agora. E esse é o momento da terceira cadeira aqui, né? Que a gente vai se abrindo. E foi a primeira viagem que a gente fez para Miami. Eu era colaborador de uma revista, eu escrevia para uma revista. A gente ia viajar, a viagem já estava marcada, e aí eu comuniquei a revista, e a revista entrou em contato com alguns hotéis. Eu escrevia sobre estilo de vida e tal, uma coisa... Existia a revista naquela época também, viu, gente? E aí marcaram, a gente ficou em alguns hotéis, a Roberta já está dando risada. E, gente... Deus colocou o anjo Gabriel, o anjo Miguel e as esposas, assim, como mensageiros. Então, assim, ouçam. E, enfim, foi marcado um jantar na nossa primeira noite que a gente estava ali. E aí estava a gerente de marketing do hotel, estava o gerente geral do hotel ali, eu e a Roberta, no jantar. Veio um menu para nós e sem a descrição dos ingredientes. A Roberta, mais do que já pediu uma carne, né? Ela sabe que carne não tem erro. A mocinha bonitinha, magrinha, fitness e tal, pediu um risoto. O outro rapaz pediu uma massa, e o único prato que sobrou para mim ali era uma sopa. A Roberta, em português, virou para mim e falou assim: você tem certeza que você vai pedir isso daqui? Você não quer perguntar o que vem? Eu falei: deixa comigo. Manche. Gente, sinceramente, naquele dia, veio o filé da Roberta que parecia um dinossauro. O risoto da moça estava maravilhoso, a massa incrível. Para mim, quando chegou a sopa, a minha impressão é que ela era um dedal. Bem, um negócio infinitamente pequeno. Eu olhei para a Roberta já estava com um sorriso no rosto. Assim, já... E ela sabia que eu não gostava nem de sopa. Falei, nossa. A hora que o garçom pôs a mão, o couvert, aquele couvertzinho de pãozinho que vem em restaurante bacana, chique, vem um para cada um, né? Tinha só um no prato. A hora que o garçom pôs a mão no couvert, eu falei: não levem embora. Mas o senhor quer mais pão? Eu perguntei pro pessoal. O pessoal: não, para mim tá bem, eu estou ótimo. Eu falei: não, para mim também, não, pode levar. E, cara, eu sofri um bullying a noite inteirinha.
da Roberta, ela ria de mim, assim, e eu, persistindo, eu falei, não, eu pedi porque eu queria. Eu gosto muito de sopa. Ela falou, você nunca tomou sopa, cara. Você está brincando comigo, você nunca tomou essa sopa. Bom, resumo da ópera, o café da manhã abria às 7h, 6h30 eu estava lá. Então, assim, esse momento de se sentir, né, longe do que é, assim, com filho, e eu já tive algumas também com filho, mas é um momento em que você se acha potente, que você se acha capaz de fazer a coisa, que você vai resolver, não ouve os conselhos. Talvez eu acho que esse é o momento da oração, né? A oração é literalmente conversar com Deus, enfim. E aí a gente passa esses perrengues, é terrível. A gente... E é engraçado que geralmente a gente acha que ninguém está percebendo. E tá todo mundo percebendo, só a gente está fingindo que a gente... vai, né? Graças a Deus que esse pai aqui nessa história, ele não... Ali já não dava mais. O fato, quando mexe com o filho, a gente não finge mais. Não é igual uma sopa, né? A gente... Não dá para engolir. Os filhos e os familiares, essa impotência, quando a gente não consegue ser o super-homem, né? Que nunca deveria ter sido, ela não dá para a gente continuar dobrando a aposta, porque a gente já não tem nada. Está todo mundo já sabendo e a gente sabe. E esse pai, ele chega e fala assim, essa é a situação. Mas se podes, se o Senhor pode, Jesus, eles falaram que você é o cara. Se você pode, faz alguma coisa por misericórdia. Eles não puderam, né? Eles não puderam, ninguém pode. Eu não posso como pai, eu já estou aceitando. Eles não puderam, os religiosos, menos ainda você conhece. E aí Jesus, ele responde, se podes, tudo é possível para aquele que crê. A gente interpreta muito, muito errado essa passagem. Muito. E a gente precisa falar isso aqui. É uma história de interpretação, de pegar versículo fora de contexto, jogar. E eu não vou nem interpretar errada maior, que assim, tudo é possível que crê, quando o cara está na prosperidade. Não é nem isso. Isso aí deixa para lá. Isso aí, pelo amor de Deus. Se você ainda está nessa, vamos caminhar bastante esse semestre, a gente vai ser bom aqui. Agora eu estou falando do outro, que como se Jesus estivesse criticando a fé desse pai. Ele não está criticando a fé desse pai, nessa história. Ele está criticando... a fé desse pai é incrível. Como a história do centurião, como Jesus, não tem problema. Ele viu muita gente com muita fé. O problema é aonde está a sua fé. Não é se aquele pai tem fé ou não tem fé. O que Jesus está falando é... Espera aí, você está pedindo para eu ter misericórdia? Então você não entendeu com quem você está conversando. Você está com uma fé ótima, mas você não me conhece. Porque tudo é possível em quem crê em mim. Enquanto uns estavam discutindo outra coisa de teologia, né? Talvez, Jesus está falando, olha no meu olho. Olha no meu olho, que essa discussão aqui não está legal, porque assim, eu posso tudo. Eu me importo. Eu me importo. O meu amor destrói tudo. Ele supera tudo. E aí, a gente vai percebendo que essa teologia que se formou... Porque assim, se nós temos esse peso de seja homem, quando a gente entra na igreja, esse peso fica, seja homem e tenha fé. É assim, um homem de Deus pode tudo. Aí acabou, né? Se a gente já era super-homem, agora super-homem da fé. Aí joga assim, o sacerdote da casa é o homem. Então assim, todo mundo pode ter dúvida, menos você. Você tem que estar ali. E, caramba! Quem vai carregar isso aí? Que Hércules vai carregar isso aí? Vai carregar o mundo nas costas? Então frasezinhas como, você pode tudo. Ou, não orou o bastante. Ou, foi sua falta de fé que falhou, porque Deus não falha. Olha o que a gente veio, e muito da teologia rasa que a gente está no Brasil é isso. Não,
A falta é sua de fé. Porque Provavelmente, eles estavam no bate-papo dos apóstolos ali, eles estavam falando exatamente sobre isso. Mas né? é isso. Tirando o foco do Cristo e falando sobre a teologia. Quem mesmo, errou? né? Quem falhou? Aí os religiosos falam, falei que esse negócio de Jesus, desse Messias aí não ia dar certo. Aí os discípulos falam, você está... Sabe quando a gente não consegue resolver, vai mudando o foco? Você está me criticando? Você imagina os discípulos falando, e vocês que estão aí com demônio dentro de sinagoga? E não sei o quê. E aí, cara, estava um querendo jogar no outro. E quem está no canto? O filho e aquele pai. Ainda mais quando envolve saúde, né, Marcos? Nesse contexto, onde tem uma situação de doença, um diagnóstico, e a gente crê que Deus pode curar, mas não significa que isso vai acontecer na maioria dos casos. E não é sobre a capacidade de eu fazer uma força tão grande para crer, de ser essa fé inabalável. Não é sobre isso. Muitos diagnósticos a gente vai conviver a vida inteira. Inclusive nos nossos filhos. E não é sobre isso, né? Não é sobre fazer força para conseguir, com muita força de vontade, fazer objeto da minha fé acontecer. E a gente entra na ambiguidade, porque a Bíblia traz uma revelação ambígua de várias coisas. E nós modernos não gostamos. Ou é ou não é. Então, a Bíblia vai trazer sobre responsabilidade humana e predestinação divina. E a gente quer escolher um lado. E a Bíblia está assim, gente, eu estou revelando os dois. A Bíblia está revelando que Jesus, ele é homem e ele é Deus. A gente, não, quanto por cento? 20% homem, 80% Deus, quanto? E a Bíblia fala, não, eu estou revelando. E na fé, é isso. A resposta desse pai, isso muda tudo. Isso muda tudo. Ele fala o seguinte, eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Se é nós ali, se esse texto vai para a internet nos dias de hoje, você imagina o que o pessoal ia colocar nos comentários. Tu crê ou não crê, mano? Ajuda? Quer ajuda ou não quer? Sabe pedir ajuda, não? Eu gosto muito da resposta dos 3 amigos de Daniel, quando vão para a fornalha. O rei fala assim, você vai para a fornalha, viu? Que vocês não ajoelharam. Eles falam assim, nosso Deus vai nos livrar. Ele pode nos livrar, mas se não livrar, aí você fica assim, gente, na mesma frase teve uma crise de fé, vai, não vai, pode. E é isso. A Bíblia o tempo todo está falando, gente, vocês têm que entender que nessa caminhada de fé, a gente nem sempre vai bater o que a gente acredita com o nosso sentimento. Você acredita que Deus é todo-poderoso, que Ele é amoroso, que Jesus cuida, mas você não está sentindo nada disso na hora que o seu filho está doente. Que vem assim, e nunca eles falaram que vai estar tudo alinhado dentro de nós. A gente acredita, mas não sente. O pai do menino, ele corre para Jesus, ele vai para o ponto focal dele, é o Cristo, né? E aí, fala, cara, teus apóstolos, eu trouxe para eles, eles não resolveram. Eu soube que eles tinham resolvido muitas coisas, eu trouxe para eles, mas eu sei que você pode. E, claro, você está vindo para mim, você sabe que eu posso. E ele fala, me ajuda a crer nisso, porque eu já fui frustrado. Mas você me ajuda aí, cara. Esse é um pai que está no abismo, na ponta do abismo. Ele fala assim, é o meu último passo aqui, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ver ele, eu queria que fosse eu. Isso é um sentimento que mães e pais têm. Por que não em mim? Joga em mim isso. Não faz isso, eu aguento. Eu aguento, mas isso eu não aguento. Joga em mim. E Jesus pergunta exatamente há quanto tempo vem acontecendo isso, e ele fala, desde criancinha. Ele já é um jovem, desde criancinha. Então não está aguentando nada. Né? E a história é muito assim, porque o negócio se manifesta quando vê Jesus. Jesus vai rápido e tira, e ele fica como se fosse morto. E o povo é ruim mesmo, né? Ela falava, era melhor nem ter chamado. Morreu o menino. Não cutuca nessas coisas. É isso. Falei pra você, não foi homem suficiente para resolver sozinho, deu nisso. Cara, eu quero falar, minha mulher, vocês não têm noção quanto a gente é zoado. A mente do homem é muito zoada. Por isso
que a gente comete outros pecados piores, às vezes, que é... por isso que quer abalar um homem, fale que ele é frouxo. Fala que ele não dá conta. Aí é para ofender. Vocês podem chamar a gente de feio, careca, gordo. Não mexe, a estética não mexe tanto, as outras não mexem tanto. Mas falar que tu é molão, hein? Tu é um banana. Putz. Aí a gente mostra que a gente realmente é banana gritando. Ofendendo. Sendo violento. Mas esse pai nos ensina algo que muda tudo. Que diante de Jesus Cristo, a gente não deve apenas buscar a nossa... A gente não tem que falar, ó Senhor, eu tenho fé, eu acredito em Ti. A gente não tem que ter bravata, a gente só tem que falar, me ajuda, Senhor. Me ajuda a crer. Para ele eu posso falar que eu sou fraquinho demais de fé. Minha fé não dá nem um grão de mostarda. Mas graças a Deus por isso, porque assim, se sua fé é o tamanho de um grão de... Nem isso, né? É isso que Jesus está dizendo, não é para você ter uma fé grande. Jesus está dizendo, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, uma fezinha de nada, isso já é, em mim, já move montanhas. Você souber quem está falando? Se você souber quem está falando. E o que mais é impressionante é porque Jesus, ele tinha essa ambiguidade na fé. Como assim, Marcos? Sim. A Bíblia não esconde os momentos de crise de Jesus. E Jesus, como homem, ele tinha ele vai resolver tudo, vou. Mas quando ele chega no Getsemane, Mateus 26 vai trazer o seguinte, ele fala assim, ele está lá, ele sabe que vai vir a morte, ele sabe que vai ser traído, ele chama os 3 amigos de novo. Agora, olha só que interessante, ele primeiro, quando na transfiguração, ele chama os amigos, e Deus fala, ouçam-no. E dessa vez ele chama os 3 amigos em um monte, em um jardim, e lá ele fala, me ajuda aqui em oração. E esses amigos não ajudam. É porque é mais, Jesus pediu ajuda, sabe? Vem comigo, me dá, vamos orar comigo. E esses amigos, eles não conseguiam ajudar, porque eles não estavam nem se ajudando. E aí Jesus, ele ora, ele fala assim, a gente só tem essa oração, meu Pai, se possível afaste de mim esse cálice, contudo, que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Ou seja, ele está falando assim, eu não estou sentindo essa força de ir para a cruz. O meu sentimento é de sair daqui. O meu sentimento é de clamar para os anjos e voltar para onde eu pertenço, meus lugares. Mas eu tenho fé que o que eu tenho que fazer na cruz vai mudar a história. Eu tenho fé no projeto que o Senhor está no controle. Eu tenho fé que o que o Senhor quer é o melhor para mim e para a criação. E a resposta a gente não tem, mas a resposta é clara. É cruz. É o Pai falando, vai ter cruz. Hebreus fala que não tem nenhuma oração que Jesus pediu que não foi respondida. Então talvez o que Jesus estava orando não era evitar a cruz. Se eu vou para a cruz e eu vou, que o Senhor alinhe o meu sentimento com o que eu creio. Na terceira vez que ele ora, ele levanta, ele volta para os discípulos que estão dormindo e fala, levanta, ali vem meu traidor. O Senhor responde a oração dele. Ele fala, filho, a gente vai para a cruz junto. Você vai fazer isso, mas eu quero alinhar esse sentimento de que você não está enxergando o amor, a misericórdia, o toque. Porque quando a gente se sentir impotente, homens e mulheres, diante de situações, e a gente... É legítimo orar por mudança, mas tem hora que já foi. Tem hora que o diagnóstico está colocado. Tem hora que o filho não quer ouvir. Você fez tudo, abriu, andou, e
Você não fez, ele saiu, ele não quer ouvir. E você teve que tomar uma decisão, talvez de um filho que está viciado em internar involuntariamente. Uma das piores decisões que um pai tem que tomar. E o filho está falando, eu te odeio por isso. Às vezes morreu. Senhor, alinha. Porque eu acredito em Ti, mas eu não estou sentindo nada de Ti. Alinha, para que eu não pire ou não faça uma bobeira. Não deixe o meu sentimento abalar minha fé, que fez eu chegar até aqui. Que eu dê mais um passo, que eu chegue até amanhã. E amanhã a gente se encontra de novo para que a gente ore e tenha isso. O que muda tudo é quando a gente chega nesse ponto, Senhor, me ajuda a crer que nem isso eu estou dando conta. Baixe sua cabeça. Senhor Jesus, diante dos meus irmãos que estão passando por momentos difíceis essa semana ou esse mês, minha oração é que o Senhor ajude cada um deles, fortalecendo a sua fé e alinhando, Senhor, com a revelação de Deus, do amor e da misericórdia, que eles começam a sentir, pelo menos, o cuidado de Deus, que o Senhor nunca os abandonou. E cada pai aqui, Senhor, cada homem aqui, nos ajuda, Senhor, a sermos mais transparentes com a nossa família, com os que caminham com a gente na fé, Senhor, sobre as nossas fraquezas. Em nome de Jesus, amém.